Muito boa noite, prezado telespectador. Segunda-feira, dia 21 de março de 2022, e nós estamos ao vivo abrindo os trabalhos dessa semana, trazendo os principais fatos que se tornam notícia em todas as plataformas digitais e no canal 8 da Adil TV. Mais uma edição do Conecta News inicia a partir de agora. Muito boa noite e feliz segunda-feira, Beto Guidini. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, 21 de março de 2022. Hoje, Dia Universal do Teatro. Dia também Internacional da Poesia e Dia Internacional da Síndrome de Down. E o pensamento desta noite de segunda-feira. Você é capaz de conseguir qualquer coisa se seu entusiasmo não tiver limites. Pense nisso. E as nossas principais manchetes desta noite, começamos pela região. Fotos da quinta edição do projeto Papai Noel na Sua Casa estão impressas e disponíveis gratuitamente na Prefeitura de Guabiju. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, o centenário do Palácio Piratini é celebrado com encenação sobre a Guerra dos Farrapos. Pelo esporte, o Grêmio goleia o Inter no Beira-Rio e se aproxima da final do Gauchão. Nas informações da economia, a Avibrasa Aeroespacial pede recuperação judicial e demite 420 funcionários. E pela política, Bolsonaro dá dicas de que Braga Neto será seu vice. Nas informações internacionais, um avião com 132 pessoas a bordo cai no interior da China. E nas matérias da noite, no quadro Acontece de hoje, você vai conhecer o setor de licitações de Fagundes Varela. Todas as noites, o Conecta News chega até você com o apoio dos nossos patrocinadores, a Dilnet Telecom, conectando você ao mundo, Paludo Pneus, qualidade e segurança na rede autorizada Vipal, Revitale e Grupo do Joelho Mote, saúde e bem-estar, Unimed Vale das Antas, o seu plano de saúde, e tá na Roda Pneus, o auto center completo da nossa região, que agora trazem todas as notícias locais a partir de agora. Agora são 20 horas 8 minutos, temperatura 17 graus aqui em Nova Prata. E na tarde desse domingo, dia 20, em Nova Prata, aconteceu mais uma edição da Mateada das Mulheres, desta vez na Praça da Bandeira, no centro da cidade. O evento foi do município de Nova Prata, através do CRAS e da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e Emater, com apoio da UX, Campus Nova Prata, Vipal e Conecta Mais TV, que estava realizando uma programação especial durante o mês de março, mês da mulher. O objetivo desses encontros é oportunizar momentos de lazer, diversão e também passar informações e conhecimento para as mulheres, auxiliando e provocando reflexões sobre a importância da mulher, seus direitos e deveres e seu protagonismo social. No início da programação aconteceu um bate-papo sobre os direitos das mulheres conduzidos pelas advogadas Odila Perim e Gabriela Berton, que fazem parte da Comissão da Mulher da OAB. Na sequência foi a vez de talentos individuais do CTG Querência do Prata tomarem o palco, com canto, gaita, declamação e chula. E para finalizar foi a vez da peça teatral Matilda, um monólogo que aborda um pouco o humor de situações cotidianas do universo feminino. Estiveram presentes no evento o prefeito Alcione Graciutin, acompanhado da primeira-dama Luciana Graciutin, a vice Sandra Zotes, a secretária de Assistência Social Janaína Casanova, o secretário de Administração Rosimar Brandalize e a coordenadora do CRAS, Elisandra Dalla Libera. E para quem quiser participar da Mateada das Mulheres, acontecerá mais 2 oportunidades. As próximas datas e locais onde ocorrerão o evento: no dia 29 de março, às 13h30, na comunidade Caravaggio, e no dia 30 de março, às 13h30, na comunidade Gramado. Muito bem, parabéns às mulheres e à administração por esse evento organizado. Nas informações que vêm do Hospital São João Batista, a campanha Troco Solidário, o Troco Amigo, entrega o valor de R$ 4.277 ao hospital.
O programa foi promovido pela rede de farmácias Panvel. O troco no valor de R$ 4.277 foi entregue ao administrador da instituição e à coordenadora do Hospital São João Batista pela gerente da rede de lojas Panvel aqui de Nova Prata. O valor será investido no quarto de parto humanizado que está sendo construído no Centro de Obstetrícia. E pela cidade de Nova Bassano, no último dia 18 de março, o prefeito Ivaldo Dalla Costa e o vice-prefeito João Paulo Maroso receberam oficialmente um caminhão prancha Ford Cargo 2422, ano 2004-2004, que será utilizado para suprir as demandas de transporte de equipamentos e máquinas do município. O referido caminhão foi adquirido via processo licitatório número 09/2022, pregão presencial 08/2022. Tendo como empresa vencedora a Schneider Máquinas Limitada, no valor de R$ 219 mil, pago através de recursos livres do município. Nas informações da cidade de Nova Araçá, a limpeza das vias urbanas tem sido o foco do trabalho. Na última semana, a Secretaria de Obras e Viação iniciou o processo de limpeza das vias urbanas da cidade. O procedimento foi iniciado no centro de Nova Araçá e nessa semana está sendo realizado no bairro Itália Gabana. Pedimos a compreensão da população, pois o procedimento de limpeza é demorado. Aos poucos será efetuada a limpeza de todas as vias públicas, como ocorreu em 2021. E pela cidade de Paraí, atenção para a vacinação das crianças. Será aplicada amanhã, terça-feira, dia 22, a segunda dose da vacina pediátrica do laboratório Pfizer para as crianças que receberam a primeira dose até o dia 25 de janeiro. Complete o esquema vacinal. Proteja quem você ama. Muito bem, Beto Guidini, na segunda-feira pelo Facebook, um abraço para a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli e a dona Andréia do Amaral, que estão nos acompanhando. Um abraço para as nossas telespectadoras, Thiago. Nas informações da cidade de Guabiju, as fotos da 5ª edição do projeto Papai Noel na sua casa estão impressas e disponíveis de forma gratuita na prefeitura de Guabiju. Você que foi registrado aí com a imagem do Papai Noel no último Natal, já pode vir buscar sua foto impressa gratuitamente no centro administrativo. A ação foi realizada pelo Centro de Referência em Assistência Social, juntamente com a primeira-dama Cassiane Rodrigues da Silva, entre os dias 21 e 24 de dezembro do ano passado. O projeto tem como finalidade passar nas casas, deixar presentes aos idosos e às crianças e demais pessoas que residem no interior de Guabiju. E pela cidade de André da Rocha, o vice Marcon assume o executivo de André da Rocha. A partir de hoje, segunda-feira, dia 21 de março, o prefeito Sérgio estará de férias por 10 dias. O vice-prefeito Vilmar Marcon assume a prefeitura durante esse período. Desejamos sucesso ao prefeito em exercício Marcon e as boas férias ao prefeito Sérgio. Nas informações para Protásio Alves, o monitoramento já está sendo realizado no cemitério municipal. Desde a semana passada, o cemitério municipal de Protásio Alves conta com um monitoramento eletrônico. A medida se tornou necessária para coibir furtos dos adereços dos jazigos. E pela cidade de Vila Flores, há uma reunião em Vila Flores para a revitalização da Praça Frei Adelar Primo Rigo. Esta semana ocorreu importante reunião que tratou da reforma e revitalização da Praça Frei Adelar Primo Rigo da Igreja Matriz de Vila Flores, o entorno à Avenida de Vila Flores e da criação de uma comissão que acompanhará todas as etapas deste grande projeto. Vila Flores vem se firmando como um dos destinos turísticos mais procurados do roteiro Termas e Longevidade, com atrativos âncoras de destaque da região Uva e Vinho, alinhado à essência do local, ao ser uma terra acolhedora por natureza, de forte espiritualidade e bem-estar. Faz-se necessário um novo estudo adequado à história e à realidade de um grandioso projeto alinhado ao potencial turístico e cultural, que culminará com a revitalização do coração de Vila Flores. As ações estão sendo realizadas atendendo às demandas da população e em breve serão realizadas mais etapas de planejamento para a criação de um espaço digno para Vila Flores.
Muito bem, nas informações agora para Cotiporã, o município foi representado no torneio de vôlei de praia realizado aqui em Nova Prata. No mês de março, 4 duplas cotiporanenses participaram dos jogos de vôlei realizados aqui em Nova Prata, através do torneio regional de vôlei de praia promovido pelas desportistas Bruna Begotto e Luana Tedesco. Os jogos ocorreram no espaço Go Sports Indoor, que fica na saída aqui para André da Rocha, e reuniram 13 duplas femininas, 17 duplas masculinas e 18 duplas mistas. As duplas cotiporanenses que representaram o Cotiporã nesse torneio foi Nayara Dalago Dalmas e Letícia Cedron, conquistaram o 4º lugar na categoria feminino. Ivan Dalmas e Júnior Zardo, Raí Breda e Rayan Felipe Lázari, Graciela Socol Breda e Lucas Falcade. Parabéns a todos os esportistas cotiporanenses. E por Fagundes Varela, na manhã no último dia 19, teve amistosos em Vila Flores. As cidades participantes foram Vila Flores, Vista Alegre do Prata e Fagundes Varela, que participou com as categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13 do projeto Superação Botafogo. Acompanharam as equipes, o coordenador e projeto Nathanael Freiner, os professores Sidney Cantarelli e Guilherme Moro Gusberti. Também se fizeram presentes o presidente do Botafogo Júnior Bassani, a secretária Aline Moreski Vivan, coordenador do desporto Julimar Conte e os pais que acompanharam junto o amistoso. Parabéns, galera e professores, pelo trabalho e incentivo ao esporte. E aos pais que sempre acompanham o nosso muito obrigado pela participação e incentivo aos seus filhos. Muito bem, para concluir a página do esporte aqui na região, tem também notícia pela Terra da Longevidade em Veranópolis. A dupla veranense que foi campeã da primeira etapa do Circuito Gaúcho de Vôlei de Praia. No último sábado, a primeira etapa do Circuito Gaúcho ocorreu em Erechim. Ela foi realizada pela Federação Gaúcha de Voleibol. A dupla veranense Bruna Atamis Begotto e Luna Armelin Tedesco venceu a final das atuais campeãs da temporada de 2021, que eram de Porto Alegre. A dupla vem organizando torneios de vôlei de praia para arrecadar fundos e participar do circuito, uma vez que não contam com patrocinadores. A próxima etapa será no dia 30 de abril em Santa Maria, e a dupla abriu a temporada como líder do ranking. Parabéns então aí para a Bruna Temis Begotto e a Luna Armelin Tedesco, que além de fazer bonito dentro da quadra, também organizam vários campeonatos na região, Beto. Parabéns para as meninas, Thiago. E a seguir, Porto Alegre publica decreto e máscaras deixam de ser obrigatórias em locais fechados. O centenário do Palácio Piratini é celebrado com encenação sobre a Guerra dos Farrapos. E a Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$500 mil em vinhos finos em Itabaí. Tudo isso no próximo bloco. Voltamos já. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Férias. Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá na Roda.
Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta, com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo o conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Retornamos ao vivo para o segundo bloco do Conecta News nessa noite com a grata presença de Monalise Canali nos nossos estúdios, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 20 horas e 21 minutos. E seguindo as nossas informações, Porto Alegre publica decreto e máscaras deixam de ser obrigatórias em locais fechados. O uso de máscaras em locais fechados públicos e privados passa a ser facultativo em Porto Alegre a partir desta sexta-feira. As exceções são o transporte coletivo e estabelecimento de serviços de saúde, onde segue a obrigatória proteção. Nas instituições de longa permanência para idosos e pessoas com fatores de risco, a máscara fica recomendada. E os detalhes constam no decreto número 21.422, publicado na edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre. A decisão foi tomada na manhã desta reunião com o prefeito Sebastião Melo e do vice Ricardo Gomes, com a equipe do governo e técnicos da saúde. Foram levados em consideração o cenário epidemiológico, a vacinação, internação e transmissão. Na última semana, a prefeitura flexibilizou o uso de máscaras em espaços abertos. Melo destaca que todas as ações em relação à pandemia foram tomadas com responsabilidade e segurança sanitária, baseadas em informações estratégicas e na busca pelo equilíbrio entre saúde e economia. A pandemia não acabou e recomendamos à população que continue se vacinando e se cuidando, disse o prefeito. Muito bem. E numa atualização rápida, Beto Guidini, Bento Gonçalves e Caxias do Sul seguiram o caminho aí de Porto Alegre, também retirando a obrigatoriedade do uso de máscaras, que deve gerar uma reação em cadeia em todos os demais municípios gaúchos, e acho que já era a hora, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. Você está cansado, né? Já, 2 anos depois, não tem quem aguente. Seguindo pelas informações, sabe quem está fazendo aniversário de 100 anos, Beto? Porto Alegre, né, Thiago? O Palácio Piratini. E celebra esse centenário com uma encenação da Guerra dos Farrapos. O Palácio Piratini, local de importantes acontecimentos da história gaúcha, recebeu o espetáculo teatral Do Cipreste ao Piratini, A Origem, de Rinaldo Souto, para homenagear o centenário do prédio. A apresentação estava prevista para o último sábado, mas foi cancelada devido à chuva e remarcada em 2 horários no dia do ontem, domingo, às 18h30 e às 20 horas. Na noite de hoje, o público também ocupou aí a plateia da peça, que teve mais de 90 artistas em cena, atuando em um palco montado em frente ao Palácio Piratini. O evento foi gratuito, com 280 cadeiras disponíveis, divididos em 3 atos. O enredo apresentou os fatos ocorridos de 18 a 21 de setembro de 1835, quando tropas de Bento Gonçalves e Gomes Jardim tomaram o antigo Palácio de Barro, onde hoje fica Piratini, até então sob poder do Império. A peça também mostrou o ritual da maçonaria entre lideranças farroupilhas e um baile com trajes de época, além de cenas como o Cipreste da Fazenda de Gomes Jardim.
O roteiro ainda exaltou a presença feminina na guerra. A apresentação foi transmitida ao vivo pela internet. Em um determinado momento, o intérprete de Bento Gonçalves invadiu o palácio, acompanhado dos aliados, e apareceu na sacada e foi ovacionado pelo público. Aquelas velhas tradições que só o gaúcho sabe como é bom ter, né, Beto? Deve ter sido muito bonito, né, Thiago? Exatamente. E agora o que aconteceu? A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$500 mil em vinhos finos em Itabaí. Neste domingo, dia 20, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 homens e uma carreta que transportava centenas de garrafas de vinhos de luxo. A abordagem ocorreu na BR-386 em Itabaí. Durante a operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais flagraram 416 garrafas de vinho com alto valor escondidas em meio à carga de leite e um caminhão Scania de Santa Catarina, abordado na rodovia federal. As bebidas importadas ilegalmente eram de origem portuguesa, espanhola e italiana. O motorista de 41 anos e o passageiro de 35 são moradores de Lajeado. Eles foram encaminhados à Polícia Federal e a carga foi entregue à Receita Federal, ambas em Porto Alegre. O valor das mercadorias passaria de R$500 mil se vendidas aqui no Brasil. Muito bem, Beto Guidini, uma notícia que chama a atenção pela crueldade e um crime que nós precisamos reportar. Segundo as informações, em Capão do Leão, um idoso de 63 anos atirou contra a ex-mulher e acabou levando a óbito a filha e o genro. O fato aconteceu na última sexta-feira, quando ele se dirigiu até a casa das vítimas e, de acordo com informações, ele disse que teria sido alvejado e por isso atirou respondendo e atingiu com 6 tiros a esposa. Depois, na troca de tiros, também atingiu a filha e o genro, que vieram a óbito. A casa acabou pegando fogo após o incidente. Ele se entregou para a polícia e confessou o ato criminoso, que acaba, deixando todo mundo bastante entristecido e questionando por que a violência ocorre dessa forma. É uma coisa bem grave, né, Thiago? Agora, falar em uma coisa grave, o esporte também foi uma coisa meio grave. Ah, fazia tempo que eu não podia, me regozijar aqui um pouquinho. É porque o Grêmio goleia o Inter no Beira-Rio e se aproxima da final do Gauchão. Com uma postura completamente diferente dos últimos clássicos, o Grêmio deu um nó no Inter, controlou completamente a partida e goleou por 3-0 no estádio Beira-Rio na tarde deste sábado, em jogo válido pela ida das semifinais do Gauchão. Sob enorme vantagem gremista, as equipes voltam a se encontrar pelo duelo de volta na próxima quarta-feira, às 22h15, na Arena. O técnico Roger Machado superou o comandante Alexander Medina na estratégia e na utilização de suas peças, deixando a bola com os donos da casa. O tricolor explorou os contragolpes para fazer seus gols, mas desperdiçou diversas chances de fazer um estrago ainda maior. Elias logo aos 11 e Bitelo aos 22, ainda na primeira etapa, e Diego Souza, de pênalti na segunda etapa, foram os responsáveis pelos lententos do confronto. Nervoso, o Inter aparentou estar mentalmente abalado conforme o relógio avançava. No meio do segundo tempo, o lateral Paulo Vitor foi expulso. Muito bem, o Grêmio agora sobrevive, com uma larga vantagem para a segunda partida e ninguém esperava esse resultado. Nem eu, Beto Guidini, 3-0. Complicado, né, para os Thiago? dois times que estavam aí, bastante complexos na sua situação futebolística, até que a torcida gremista pelo menos respira um pouco aliviada, mas tem o jogo de volta. Agora são 20h29. Você sabe como funciona o setor de licitações? O que é uma licitação ou um processo licitatório? O nosso quadro acontece que conversamos com o responsável por esse setor de Fagundes Varela, com Zicleia Zatti e com o procurador jurídico Gabriel Vargas, para compreender melhor sobre esse assunto. Vamos conferir. O que é licitação? O que é um processo licitatório? Eu diria que seria transformar o dinheiro do município em um contrato. E através desse contrato sairá as obras, sairá uma estrada nova, sairá a aquisição de um bem.
Só que para isso existe todo um processo por trás, não é tão simples assim licitar. O que é licitar? É um procedimento administrativo onde visa assegurar igualdade de condições para quem quiser vender o seu produto, para quem quiser fazer a prestação de contas para o poder público. Ele tem que ter a elaboração de um edital, onde o edital consta todas as condições que tem que ter para um licitante participar, as condições de execução desse objeto, consta a descrição do que a gente quer contratar, do que a gente quer comprar, os prazos de entrega, enfim, ele dá a regra de todo o processo licitatório. Como então se inicia um processo licitatório? O secretário ou o setor vê a necessidade de adquirir algo. O secretário tem que saber o que ele quer contratar e descrever isso certinho no papel. Se é uma compra direta, não precisa ser muito detalhada. Agora, se é um processo licitatório, ele tem que descrever tudo muito detalhado, porque nós aqui no edital não podemos direcionar a nenhuma marca, visto que a lei veda a indicação de marca. Tem que ter ampla participação, que pelo menos atinja 2 marcas no mercado. Tendo isso descrito, é necessário que ele faça cotação de preço de mercado. A gente sempre orienta que pelo menos tenha no mínimo de 2 a 3 orçamentos. Serve para a gente como um amparo aqui, um balizador na sessão pública. Então, tendo isso em mãos, a descrição do objeto, as cotações, passa-se para a contabilidade para ver se tem recurso para pagar o que ele quer contratar, o que ele quer adquirir. Tendo o recurso aprovado pela contabilidade, passa-se para o prefeito. O prefeito autorizando, vem para a gente aqui. Tendo o pedido em mãos, a gente analisa o objeto, analisa valor, analisa se tem os orçamentos e, depende do objeto e do valor, a gente vai para a compra direta, ou vai para um processo de licitação, ou vai para uma inegibilidade. Uma compra direta quando? Quando no ano o mesmo objeto não poderá ultrapassar os 17.600 que a lei orienta, né? Uma inegibilidade já não tem limite de valor, só que tem que comprovar que aquela pessoa que a gente está contratando, aquela empresa que estamos contratando, ela é única. Só ela pode prestar esse serviço para o município. Havendo a necessidade da licitação, aí sim, aí o negócio é mais demorado. Eu sempre digo, não tem como o secretário querer hoje para ter amanhã, porque tem toda uma elaboração de um edital, tem a obediência de prazos, tem toda uma publicidade, o edital pronto, o prefeito autorizou o edital, temos que fazer toda uma publicidade. Aqui a gente publica na imprensa oficial do município, que é a FAMURS, a gente coloca no site transparência do município, a gente envia um arquivo para o TCE, onde em tempo real já vai para o Licitacom, e lá as pessoas podem entrarem, baixarem o edital, ter acesso ao edital. Qualquer cidadão pode ter acesso a esse edital. E lembrando assim também que cada processo tem os prazos de publicação. No pregão presencial, no momento que a gente publica o pregão até a sessão pública, leva no mínimo 8 dias úteis. Tomada de preço, que a gente utiliza mais para obras de engenharia, a tomada de preço leva no mínimo 15 dias da publicação até a sessão pública, tá? Então, assim, um processo, como eu disse, não acontece do hoje para amanhã. Ele leva, no mínimo, um processo mais simples, uns 20 dias. Um processo mais simples desde o início até o contrato, até a sua contratação, até o seu término. Existem várias modalidades de licitação. Existe o pregão, existe a concorrência, existe a tomada de preço, existe o concurso e o leilão. O pregão é uma modalidade em que a gente adquire mais serviços e bens comuns. O pregão, no dia da sessão pública, as empresas comparecem aqui na minha sala, aqui na nossa sala, com os envelopes lacradinhos, ou eles podem enviar também esses envelopes. No envelope existe a habilitação e no outro a proposta. Ele funciona igual um leilão, só que de maneira inversa. A gente abre as propostas e se inicia a sessão de lances, partindo pela
menor proposta apresentada entre eles. O leilão já funciona diferente. A gente está vendendo um bem, quem leva o bem é quem der a maior proposta. E o pregão seria a menor proposta, porque a gente está adquirindo. E a tomada de preço, praticamente da mesma forma, só que daí não existe a cessão de lances. As empresas vêm também com os envelopes fechadinhos, a gente parte para habilitação, primeiramente a tomada de preço, depois abre-se as propostas. A proposta vence, a proposta que está aí no papel. Não existe fase de lances. Não havendo recurso, encaminha-se para o prefeito, para homologação, homologando o processo, passa-se para empenho e firma-se o contrato. O ano passado a gente teve um trabalho árduo, muito trabalho, mais de 60 pregões e umas 6 tomadas de preço em obras e tivemos aí mais de 100 contratos firmados de prestação de serviço. Este ano já estamos aí com 13 licitações, uma tomada de preço que a gente contratou o serviço do lixo. Bom, eu quero dizer que é muito gratificante o que a gente faz, o trabalho que a gente desempenha, porque cada obra que o prefeito está lá recebendo, cada estrada que ele inaugura, cada bem que ele recebe, a gente sabe que tem parte da gente nessa construção, nesta obra, nesse bem, e saber que a gente faz parte do crescimento do município, isso é muito bom, é muito gratificante. A necessidade do processo licitatório, ela se dá por uma imposição da Constituição Federal. O procedimento de licitação, atualmente ele é regido, ainda em vigor pela Lei 866 de 1993, que estabelece que esses procedimentos eles têm que se realizar em atenção ao princípio da isonomia, vem a ser uma espécie de igualdade, ao princípio da legalidade, da moralidade, da publicidade e, ao meu sentir, sobretudo, da impessoalidade. É um procedimento público, aberto a todos aqueles que se sintam aptos a participar, que queiram prestar seus serviços, vender seus materiais para a administração pública. A crítica que se faz ao processo licitatório se dá em razão da sua demora, do seu excesso que se entende como um excesso de burocracia. É uma crítica até certo ponto justa, certo? Mas com o passar do tempo, na medida que as relações sociais elas vão se ajustando, as interpretações que vão sendo dadas por aqueles os estudiosos da lei, pelos próprios tribunais, pelos tribunais de contas, a gente consegue ir moldando essa situação e tornando ele mais fácil. Diferentemente da pessoa física e numa pessoa jurídica de direito privado, a administração pública ela só pode agir em conformidade com aquilo que a lei determina. Quando uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito privado faz aquilo que a lei não proíbe, a administração é o contrário. Ela somente age da forma que a lei determina. O processo licitatório, qual é o grande objetivo dele? A obtenção de uma contratação que se mostre mais vantajosa para a administração pública. A administração pública ela não está no mercado, ela trabalha com uma restrição na liberdade econômica dos contribuintes, ou seja, o dinheiro da administração pública é o dinheiro da população, é o dinheiro do povo e precisa ser bem empregado. E a licitação ela se presta a isso. Eu tenho que obter uma proposta que seja realmente vantajosa para mim, porque o dinheiro que eu estou usando para adquirir aquele bem, para realizar aquela obra, para contratar aquele serviço, é o dinheiro do povo. A contratação, ao final, superada todas as fases do processo licitatório, é um procedimento que visa a contratação de uma obra, de um bem, de algum serviço que seja necessário à administração e uma contratação que se mostre mais vantajosa para a administração pública. Muito bem, o quadro Acontece, onde você fica por dentro de todos os fatos que circundam as cidades da nossa região, inclusive o processo licitatório, Beto Guidi. Isso mesmo, Thiago. Agora vamos para o mercado financeiro, né? Com um oferecimento especial da Adilnet Telecom, Paludo Pneus, Revitale e Grupo do Joelho Mote, Unimed Vale das Antas e Tá na Roda Pneus, as cotações dessa segunda-feira. E começamos com o dólar, que há muito tempo não acontecia. O dólar está abaixo de R$ 5,00, está valendo R$ 4,94.
O euro a 5,44 e a libra a 6,12. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 209,00, mínimo R$ 193,00. O milho máximo R$ 104,00, mínimo R$ 98,00. O arroz máximo R$ 76,60 e mínimo R$ 75,55. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 308,50 e mínimo R$ 299,00. E a arroba da vaca máximo R$ 294,00 e mínimo R$ 286,50. E olha aí, Beto Guidini, um abraço para dona Márcia Turani, lá de Guabiju, e também a dona Carmen Corso, lá do Retiro, que deseja uma ótima semana para nós. Um abraço para nossas telespectadoras, Thiago. Ibovespa em alta de 0,73 na casa dos 116 mil pontos. Dow Jones em Nova York, queda de 0,58 e Nasdaq também no negativo de 0,40. As bolsas europeias trabalharam de forma oscilante no dia de hoje. E no Oriente, Nikkei em Tóquio, alta de 0,65 e a chinesa Xangai, alta de 0,08. E a seguir, o outono segue com influência do Laninha e terá chuvas abaixo da média da estação. E a guerra da Ucrânia vai manter inflação e juros em patamares elevados por mais tempo. E a Avibras Aeroespacial pede recuperação judicial e demite 420 funcionários. Tudo isso no próximo bloco. Voltamos já. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Mesomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Férias. Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá na Roda. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta. Com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo o conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. E retornamos ao vivo para o último bloco dessa segunda-feira, as informações do Brasil e do mundo, mas dá tempo de mandar um abraço para dona Lorena Volpe Corso, lá do Retiro, Beto. Um abraço, Lorena. Agora são 20 horas e 44 minutos. O outono segue com influência do Laninha e terá chuvas abaixo da média na estação. Neste domingo, às 12h33, iniciou oficialmente o outono. A estação, que permanece até o dia 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos, é caracterizada pela mudança de temperaturas que vão gradativamente ficando mais baixas,
Com exceção de alguns dias nesta semana, a população de grande parte já sente o clima menos quente. Abre aspas. O frio poderá chegar mais cedo e ser mais frequente, mas isso não exclui dias quentes e a grande alternância térmica típica da estação, salienta o meteorologista Stael Cias, da Metsul Meteorologia. De acordo com ela, a Laninha também segue marcando o outono e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o fenômeno causado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico na região do Equador também afeta o regime de chuvas. Elas serão abaixo da média na maior parte da região sul do Brasil e, nas palavras de Stael, também regulares. Chove mais do que no verão, porém abaixo da média. Resume a meteorologista da Metsul. Já a IMET aponta que não descarta a entrada de frentes frias que poderão provocar chuvas sobre a parte leste da região. Agora, informações sobre os aspectos e os reflexos da guerra da Ucrânia na nossa economia. O conflito armado deve manter os juros em patamares elevados por maior tempo. A convivência dos brasileiros com o amargo cenário de inflação e juros em níveis elevados deve persistir por um período maior do que o previsto anteriormente. O movimento ocorre em meio às incertezas causadas pela guerra na Ucrânia, que tem elevado o preço da matéria-prima no mundo inteiro. Mesmo antes do início do conflito, o IPCA estava acima dos 2 dígitos acumulados nos últimos 12 meses. A persistência da inflação no patamar elevado foi decisiva para a elevação da taxa de juros a 11,75 pontos percentuais ao ano, a maior nos últimos 5 anos. Ao decidir favoravelmente a elevar a margem de juros em 1 ponto percentual, o Copom cita que os ataques no leste europeu elevaram as incertezas econômicas do mundo e um dos fatos, Beto, é que se não tivéssemos guerra, os preços estariam mais em conta. Mas nem todo mundo que faz guerra tá bem, né, Beto Guidini? Isso mesmo. E a Avibras Aeroespacial, a principal fabricante de sistemas pesados para o mercado da defesa, entrou hoje em regime de recuperação judicial. Como consequência, a empresa demitiu 420 funcionários. O quadro remanescente de pessoal aguarda de 900 funcionários. O processo está sendo ajuizado no Fórum de Jacareí, no Vale do Paraíba, onde fica a sede do Grupo Avibras. Essa é a terceira vez que a empresa renegocia suas dívidas judicialmente. O procedimento foi adotado anteriormente em 1990 e em 2008. O valor da recuperação é estimado em 570 milhões de reais. A Avibras produz o sistema lançador de foguetes de mísseis Astros 2020, veículos blindados e equipamentos eletrônicos de emprego militar. Além de atender às Forças Armadas do Brasil, exporta para países do Oriente Médio, Ásia e América Latina. E segundo o advogado responsável por protocolar a recuperação judicial da companhia, Nelson Marcondes, do escritório Marcondes Machado Advogados, a pandemia foi a grande responsável pelo atual momento da empresa. A Aeroespacial Avibras é uma das poucas empresas brasileiras que trabalha com tecnologia, valor agregado e exporta produtos, né, de altíssimo teor econômico, armamentos no caso. E ela cita várias vezes que uma das maiores dificuldades, tu sabe qual é, Beto Guidini? Conte-nos, Thiago. Lidar com a burocracia federal brasileira para exportar seus produtos. E na frase de um dos fundadores da companhia, a Avibras é comparada aí com quem exporta frango e farelo no Brasil. Deveria ter um tratamento diferente, por isso que nós temos muita dificuldade em incorporar tecnologia e valor agregado às nossas indústrias. Seguindo pelas informações, um pitaquinho na política, Beto? Isso, Thiago. Encerrando aí, né, o presidente Jair Bolsonaro dá dicas de quem será o seu vice-presidente nas eleições. E será o general Braga Neto. De acordo com especulações, o atual ministro da Defesa, general Braga Neto, é um dos candidatos a formarem a chapa com o atual presidente Jair Bolsonaro para concorrer à reeleição. Nada oficial, mas, segundo apoiadores, Braga Neto é um dos queridinhos para ser vice-presidente. E nós seguimos com informações aqui, uma informação bem triste, Thiago, que um avião com 132 pessoas a bordo cai na China. Um avião da companhia China Eastern Airlines com 132 pessoas a bordo caiu na segunda-feira no sudoeste da China
e o número de vítimas ainda é desconhecido, informou a administração chinesa de aviação civil, sem divulgar um balanço de vítimas. O avião perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou, na região montanhosa de Guangxi. Segundo que informou, a aeronave transportava 123 passageiros e 9 membros da tripulação. O Boeing 737 saiu da zona rural próxima da cidade e provocou um incêndio na montanha, afirmou o canal de TV. Equipes de resgate foram enviadas ao local e a imprensa local informou que, segundo os funcionários do aeroporto, no voo MU-5735 na China Eastern Airlines, não chegou ao seu destino previsto e depois de ter decolado da cidade de Kunming, no sudeste, pouco depois das 13 horas, horário de Brasília. Muito bem, para a gente encerrar o jornal de hoje pontualmente às 20 horas e 51 minutos, Grande Prêmio de Fórmula 1 no Bahrein, Leclerc brilha e o problema de Verstappen dá uma dobradinha para a Ferrari. A nova Fórmula 1 entregou bastante do que se esperava no GP do Bahrein nesse domingo. O show foi de Charles Leclerc, que superou uma batalha roda a roda por 3 voltas com Max Verstappen. A Ferrari mostrou um carro muito forte com um motor mais forte ainda para controlar a corrida depois da metade e colocar 2 pilotos no pódio. Carlos Sainz fez a dobradinha no final quando Verstappen parou com problemas mecânicos. Lewis Hamilton fez a epopeia para colocar a Mercedes no pódio em terceiro. A largada teve leão de treino Valtteri Bottas patinando e muitos caindo no meio do pelotão. Lá na frente, Leclerc arrancou o pior, mas a usina de força italiana empurrou e ele conseguiu fechar a porta para a Red Bull. O piloto francês acabou brilhando. Como é que é o nome dele, Beto? Leclerc, né? Exatamente, e agora nós vamos ficando por aqui. Eu vou pro estúdio 2 porque tem que falar sério, tem ponto a ponto hoje, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago, um bom programa. Agora, a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, 22 de março, será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado. Pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 15 graus, já máxima poderá chegar aos 26 graus. Neste momento, fazem 17 graus aqui em Nova Prata. E acompanhe na sequência o programa Ponto a Ponto com o Thiago Zilli. Os convidados de hoje, Eliana Cherry, Jair Mioto, Karina Anzolin Casagrande e Eberson Marca. Os assuntos: o IP Saúde é notificado por mais de 40 hospitais do Rio Grande do Sul sobre a rescisão de contrato, implicando a suspensão dos atendimentos conveniados. A FAMURS alerta prefeitos do Rio Grande do Sul sobre a queda da arrecadação diante da redução da alíquota do IPI. E o ministro Alexandre de Moraes do STF determina o bloqueio do Telegram em todo o Brasil. E também a Rússia rejeita a decisão da Alta Corte Internacional de Justiça, que ordena a suspensão da ofensiva na Ucrânia. Obrigado, Johnny, sempre com o seu ótimo trabalho na técnica. Uma boa noite, se cuidem e até terça.